Olá, meus caros, dando continuidade então ao nosso Estatuto do Desarmamento, trazer aqui diversos mais institutos sobre o Estatuto do Desarmamento. Continuando ali o nosso artigo 16, acredito que já esteja até decorada e sanada aquela dúvida sobre a hediondez do 16, que só se refere a armas de uso proibido e não mais a armas de uso restrito, e que as condutas equiparadas do 16 ou irão seguir o caput, pena de 3 a 6 anos, ou irão seguir o parágrafo 2º se envolver uma arma de uso proibido, pena de 4 a 12 anos. Tudo bem? Então, já vimos duas condutas do parágrafo único, que é o inciso 1, que traz a conduta de suprimir a numeração da arma, e o inciso 4, que traz a conduta de portar uma arma com numeração suprimida, a famosa arma raspada. Ok? Responderá como se restrito fosse, mesmo que seja uma arma de uso permitido. Perfeito? Vamos então à próxima conduta. Na tela, por favor. Próxima conduta é a modificação da arma para torná-la equivalente à arma de fogo de uso restrito ou para induzir em erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então temos duas condutas aqui. Primeira conduta, você envenena a arma, potencializa a arma para que ela tenha mais de 1.620 joules de energia cinética do projétil na saída do cano da arma, da boca do cano da arma. Então você modifica a arma para que ela fique muito mais potente. Ou então, por exemplo, eu já vi isso na prática. Você tem lá uma pistola, hoje pistola .40 é arma de uso permitido. Você tem lá uma pistola .40. Você vai lá e coloca um mecanismo nela para que ela atire em rajadas. Ela vira uma arma automática. Virando a arma automática, armamento automático é de uso restrito. Já aprendeu comigo. Armas automáticas são de uso restrito. Então você foi lá e pegou uma arma de uso permitido e modificou o mecanismo dela para que ela se tornasse uma arma de uso restrito. Ou então para induzir em erro a autoridade policial, o perito ou juiz. Você modifica a arma para induzir em erro a autoridade policial, o perito ou o juiz. Ok? Não entra aqui o MP. Tá? Induzir em erro a autoridade policial, perito ou juiz. Tudo bem? Responderá pelo 16, parágrafo 1º da nossa Lei 10.826 de 2003, o famigerado Estatuto do Desarmamento. Tudo bem? Na tela. Tá aí a letra, né? Aqui não é parágrafo único, tá? Foi alterado. Aqui é parágrafo 1º. Ok? Não é parágrafo único, é parágrafo 1º. Modificar as características de arma de fogo para torná-la, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir em erro a autoridade policial, perito ou juiz. Perfeito? Mais uma conduta aí do Estatuto do Desarmamento que o agente vai responder como se restrito fosse, né? Restrito ou proibido. Quando foi escrito esse artigo, não tinha diferença entre restrito e proibido. Proibido ou restrito era a mesma coisa, por isso que sempre em alguns momentos você vai estar escrito assim, restrito ou proibido, porque não tinha diferença. Agora há diferença entre restrito e proibido. E o proibido é crime hediondo. Perfeito? Próxima conduta, possuir artefato explosivo ou incendiário. Possuir artefato explosivo ou incendiário sem autorização. Isso aqui é um raro caso em que o objeto material do Estatuto do Desarmamento não é arma de fogo, não é acessório nem munição. O crime aqui é possuir o artefato explosivo incendiário. Artefato explosivo, TNT. Artefato incendiário, coquetel Molotov. Cuidado. Fogos de artifício não é artefato incendiário. Tudo bem? Coquetel Molotov sim, mas fogos de artifício não é artefato incendiário. Perfeito? Um raro exemplo, tá? Um raro exemplo em que o objeto material do Estatuto não será a arma de fogo. Ok? A arma de fogo, tecnicamente falando, é aquela que consegue disparar um projetil através da queima da pólvora, um processo químico de queima de pólvora. Arma de pressão por mola, né? O que leva é a mola, arma de gás comprimido,
Não é arma de fogo, tudo bem? Não é arma de fogo. Na tela. Perfeito. Tá aí, ó. Coquetel Molotov, TNT, explosivo. Nesse inciso não se inclui o fogo de artifício. Tá? Nesse inciso não se inclui o fogo de artifício. Perfeito? Exemplos aí muito comuns, né, de coquetel Molotov. É crime do Estatuto do Desarmamento. É crime do Estatuto do Desarmamento. Lembrando que o Código Penal alterado, ele levou aí o TNT, ele levou aí o explosivo, criando uma qualificadora do furto e uma causa de aumento de pena do roubo. Então, furto qualificado, na verdade são duas qualificadoras do furto e duas causas de aumento do roubo. Quais são as duas qualificadoras do furto? Furtar se utilizando de explosivos para o rompimento do obstáculo é furtar explodindo. É furtar explodindo. E furtar o explosivo é furtar o próprio explosivo. São duas qualificadoras. Duas qualificadoras previstas no Código Penal. Tudo bem? Furtar explodindo e furtar o explosivo. Roubo a mesma coisa. Roubar explodindo e roubar o explosivo. Por exemplo, furtar e roubar explodindo. Exemplo do caixa eletrônico. Eu vou assaltar o banco e eu explodo o caixa eletrônico. É roubar explodindo. Ou furtar explodindo. E existe o furtar o explosivo e roubar o explosivo. Tudo bem? Tranquilo? Furto com utilização de explosivos é crime hediondo, tá? Se tornou crime hediondo. Furto com utilização de explosivos se tornou crime hediondo. Perfeito? O delito do Estatuto do Desarmamento não envolve o furto ou roubo. Envolve a posse. Não envolve o furto ou roubo do explosivo. Envolve a posse, tão somente a posse. Tá? O agente que possui, que é encontrado com o explosivo. Pode colocar na tela, o inciso 3 está aí. Lembrando que não é parágrafo único, é parágrafo primeiro. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo incendiário, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Salvo esse empregar aqui, se for empregar em furto ou roubo, a gente vai responder lá pelos delitos de furto e roubo. Furto qualificado e roubo majorado, né? Chamado roubo circunstanciado. Agora, possuir, detiver, fabricar, Estatuto do Desarmamento. O agente responde pelo Estatuto do Desarmamento. Perfeito? Granada de gás lacrimogênio. Pergunta, né? Granada de gás lacrimogênio. A granada de gás lacrimogênio, de pimenta também, granada de spray de pimenta, o gás de pimenta. Porque assim, você pode ter ali, a gente chama de max, você pode ter um max, um tubo max, para jogar o gás lacrimogênio no pessoal. Ou o gás de pimenta no pessoal. Só que também é possível você jogar o gás lacrimogênio e o gás de pimenta através da granada. Você joga a granada e ela começa a soltar o gás de pimenta e o gás lacrimogênio. Essa granada, ela não é explosiva. Perceba, essa granada, ela não é explosiva, não é explosivo. Apesar do nome granada. Utiliza o nome granada justamente pela a forma de, né, o formato que você tem ali para colocar, para poder dissipar o gás lacrimogênio. Você tem uma ideia? Se não me engano, o armamento utilizado é o armamento M6. Serve para disparar a granada. Numa granada comum, você não dispara ela, você joga, você tira o pino e joga. É uma granada de verdade, explosiva. A granada de gás lacrimogênio ou granada de gás de pimenta, ela não é explosiva. Tudo bem? Ela serve para quê? Para você atirar numa direção e conseguir jogar esse gás lacrimogênio, esse gás de pimenta, em regiões mais longínquas. Por exemplo, sou policial do Senado, quero dissipar uma manifestação, dou um tiro de granada de gás lacrimogênio bem longe, lá no meio da manifestação. O gás vai poluir aquela localidade e vai dissipar o pessoal. Ok? Tranquilo? Na tela. Tá aí. A conduta de portar granada de gás lacrimogênio ou granada de gás de pimenta não se subsome, não se amolda ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso 3
que agora é parágrafo 1º, da Lei 10.826 de 2003. Isso porque elas não se enquadram no conceito de artefato explosivo. Elas não se enquadram no conceito de artefato explosivo. Perfeito? Tranquilo? Caso aí da granada de gás lacrimogênio. Próxima conduta. Entregar, vender ou fornecer arma de fogo, acessório, munição ou explosivo de novo aí, ó, a criança ou adolescente. Dois pontos interessantes aqui. Primeiro já comentado em relação a todos os incisos. Essa entrega da arma para uma criança ou adolescente pode ser uma arma de uso permitido. Você vai responder como se restrito fosse. Eu entrego uma arma à criança ou adolescente, um 38, 22, vai responder pelo 16, parágrafo 1º. Ok? Vai responder pelo artigo 16, parágrafo 1º. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto interessante, esse crime é doloso. Esse crime é um crime doloso. É a entrega, é a venda, é o fornecimento de arma para menor. Entreguei aqui uma arma para o menor. Esse crime é doloso. Professor, por que você está enfatizando isso? Por causa do 13. O artigo 13, caput, é um crime culposo. A omissão de cautela é um crime culposo. Deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18 anos ou deficiente mental se apodere de arma de fogo. Deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18, criança, adolescente. Então, cuidado com a palavra que eu vou utilizar. Ó. A entrega culposa é meio estranho, né? Mas a entrega culposa da arma para o menor é 13. Então, entrega aqui entre aspas, tudo bem? Então, se você entrega, entre aspas, culposamente a arma para o menor, é 13. A entrega dolosa, olha só, a entrega dolosa da arma para o menor é 16, parágrafo 1º, inciso 4. Inciso 5, melhor dizendo. É o 5º inciso. Então, o 13 caput é a entrega culposa, o 16, parágrafo 1º, é a entrega dolosa. Outra diferença, segunda diferença importante. No 13, é deixar de observar as cautelas necessárias para que menor de 18 anos ou deficiente mental se apodere de arma de fogo de sua propriedade. Não tem acessório à munição. Não tem acessório à munição. Então, se você esquece a munição lá no armário e o menor de 18, seu filho, vai lá e pega, não é 13. Não é 13. A omissão de cautela só tem como objeto material arma de fogo. O 16, parágrafo 1º, inciso 5º, tem como objeto material a entrega da arma de fogo, acessório, munição ou explosivo. Até o explosivo. Professor, então se eu entregar, entre aspas, culposamente uma munição para o menor, não é omissão de cautela? Não é. Não é. Será o quê? Contravenção penal. Então, se for munição ou acessório, é contravenção penal. Se for arma de fogo, é omissão de cautela. E se for dolosamente, aí é crime aqui do 16, parágrafo 1º. Ok? Tranquilo? Perfeito? Na tela. Vamos ver aqui o dispositivo. Vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Pronto, eu já te ensinei o inciso 5º. Só que eu tenho um ponto interessante em relação ao inciso 5º. Essa conduta, ela é praticamente idêntica a uma outra conduta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, a Lei 8.069 de 90. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a conduta na tela. Tá aí, artigo 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar. Até os verbos são os mesmos. Só mudou a ordem ali do ainda que gratuitamente. De qualquer forma, a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo. Só deixou de fora o acessório. Só deixou de fora o acessório. Arma, munição ou explosivo. Deixou de fora o acessório. O resto é igualzinho? Pergunta, o resto é... Isso que eu estou te perguntando agora
é justamente para te levar a um raciocínio, tá? O resto é igual. Professor, eu vi aqui que o ainda que gratuitamente está em outra ordem, mas é igual. Deixou de fora o acessório, mas está lá, arma, munição, explosivo. Arma, munição, explosivo. Não, professor, opa, eu vi uma diferença agora aqui. Ah, tá. Também vi. Acabei de ver uma diferença. Arma de fogo. Arma. Será que isso quer dizer alguma coisa para mim? Sim. Isso aqui responde uma pergunta. Se eu entrego uma arma de fogo, a um menor de 18 anos, eu respondo pelo ECA, vai prevalecer aqui a especialidade do ECA em relação ao sujeito passivo, que é a criança e adolescente, ou vai prevalecer o Estatuto do Desarmamento em relação à arma de fogo, a especialidade em relação ao objeto material. Que objeto material é arma de fogo. O sujeito passivo é a criança. Eu sou o sujeito ativo. Eu não tenho nenhuma especialidade. Eu não sou especial. Não tenho nenhuma diferenciação. Eu só estou entregando a arma. Arma de fogo, objeto material, Estatuto de Desarmamento. A criança e adolescente, sujeito passivo, ECA, que é criança e adolescente. Prevalece desarmamento ou ECA? Resposta simples. Se for arma de fogo, prevalece o Estatuto do Desarmamento. Para arma de fogo, acessório, munição e explosivo, vai para o desarmamento. Arma de fogo, acessório, munição, o explosivo, vai para o desarmamento. Professor, e o ECA? O ECA, o agente somente responderá se for arma branca. Em casos de arma branca, ainda temos o ECA para isso. Logo, o ECA, a Lei 8.069 é de 1990. É de 90, né? Do ano de 90. O Estatuto do Desarmamento é de 2003. É a Lei 10.826 de 2003. Tudo bem? O Estatuto é posterior. Então, lei posterior revoga anterior. E aqui pela especialidade da arma de fogo também. Só que o Estatuto do Desarmamento não abrogou o ECA. O que é abrogação? Revogação total. Não revogou totalmente o ECA, o 242. Ele derrogou. O 16, parágrafo 1º, que é o antigo parágrafo único, inciso 5º, derrogou o 242. O que é a derrogação? A derrogação é a revogação parcial. A derrogação é a revogação parcial. Porque o ECA ainda vale para a arma branca. Só foi revogado aquilo que tange a arma de fogo. Em relação à arma de fogo, houve uma revogação. Por isso, revogação parcial. Tá? Por isso, revogação parcial. Tudo bem? Podemos ir adiante? Show de bola. Na tela, vamos lá. O nosso inciso 5º. A pena é a mesma, 3-6. Próximo inciso. Produzir, recarregar ou reciclar munição explosiva sem autorização legal ou adulterar munição. Produzir, recarregar ou reciclar munição explosiva sem autorização legal ou adulterar munição. 2 pontos aqui a trabalhar, 2 pontos. Primeiro, recarga não autorizada. Professor, a recarga de munição, a produção de munição, a reciclagem e recarga, a reciclagem de munição não autorizada, você tem que ser autorizado pelo Exército. Não autorizada é crime do Estatuto? É crime do Estatuto. Vai responder lá pelo 16. Vai responder pelo 16. A produção da munição, a recarga. A recarga é uma forma de produção, só que você já utiliza de cápsula já utilizada. A diferença é que a cápsula já é utilizada. Se a cápsula é nova, é produção. Ok? Então, na recarga, a única coisa que você reutiliza é a cápsula. Você pega a cápsula e reutiliza ela. Coloca uma nova espoleta, coloca a pólvora e coloca o projétil. A produção, você compra uma cápsula nova e produz lá uma munição. A produção e recarga de munição é crime. Professor, mas eu consigo fazer isso? Normalmente, CAC, atiradores, produzem. Porque comprar munição é caro. Prefere produzir. A produção é mais barata.
Fica ali R$ 2 e pouco ali produzindo munição. O problema no Brasil é que existe, em relação a alguns desses produtos, existe um monopólio da CBC. Em relação a alguns desses produtos, existe um monopólio da CBC. Pólvora não tem monopólio. Pólvora não tem monopólio. Só que o monopólio é do projetil e da cápsula. Então, só compra na CBC. CBC, a única que vende cápsula e não tem cápsula para vender. Praticamente não vende. Por que ela não vende? Porque ela quer vender a munição completa. Ela não quer vender a cápsula para você reproduzir. Então, o pessoal, o que o pessoal faz? Pega as cápsulas deflagradas e recarga. Cápsulas deflagradas dá para reutilizar umas 5 vezes, 4, 5 vezes. Se você, né, não colocar muita pólvora, ela não explode. Quer dizer, vai sempre explodir, ela só não vai fazer com que a cápsula aumente muito e deforme. Então, se a cápsula deformar, aí não dá mais. Se for uma pequena deformação, que é natural, essa deformação pequena é natural, dá ainda para reutilizar, você passa ela num maquinário, e o maquinário vai deixar ela alinhada de novo. Se você não fizer isso, o tiro falha, porque ela fica um pouquinho mais gordinha, não entra lá na câmara. Eu sei porque eu trabalhei com isso. É possível essa autorização? É possível autorização de produção, de recarga, de reciclagem. Agora, não é possível a autorização para adulteração de munição. Você comprou munição? Vou colocar mais munição aqui. Melhor dizendo, comprou munição? Vou colocar mais pólvora. Vou abrir ela e colocar mais pólvora. Você está adulterando uma munição. Para isso não existe autorização. Logo, a adulteração, de qualquer forma, será crime. A adulteração de munição, de qualquer forma, é crime. Você não pode adulterar uma munição. Não existe autorização para isso. Tudo bem? Os livros antigos dão um grande exemplo aqui de adulteração de munição, daqueles casos de antigos mercenários, antigos matadores de aluguel, os homicidas mercenários. O que eles faziam? O cara era matador, muito comum em filme, né? Época de Lampião e tal. O cara, ele pegava munição e fazia uma cruz. Opa, essa aqui é para matar tal pessoa. Matar aqui meu desafeto mortal. Aí coloca um X. Colocar o xizinho é o quê? É adulterar uma munição. Crime do Estatuto do Desarmamento. Crime do Estatuto do Desarmamento. Ok? Tranquilo? Então, em relação à adulteração, não existe, agora falando tecnicamente para você, não existe o elemento normativo negativo do tipo. Nos demais, na reciclagem, produção e recarga, existe um elemento normativo negativo. Ou seja, só é crime se eu praticar a conduta sem autorização. Só é crime se eu praticar a conduta sem autorização. Esse é um elemento negativo normativo do tipo. No caso de adulteração, não existe o elemento negativo normativo do tipo, que é o sem autorização, o indevidamente. Ok? Na tela. Tá aí o inciso 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal. Ou adulterar. Adulteração de qualquer forma. Munição ou explosivo. Ou adulterar. No caso da adulteração, é de qualquer forma. Munição ou explosivo. Ou seja, em relação ao verbo adulterar, não há elemento normativo negativo do tipo. Professor, isso já caiu em prova? Já. Já caiu. Então, se cair na sua prova assim, olha, é crime do Estatuto produzir, recarregar, reciclar ou adulterar sem autorização legal munição explosiva. Está errado. Porque em relação ao verbo alterar, eu não preciso desse elemento sem autorização legal. É de qualquer forma. Em relação ao verbo alterar, é de qualquer forma. E você vai lembrar... Isso aqui virou uma munição agora, tá bom? Isso aqui virou uma munição. Você vai lembrar do alterar aqui, ó. Vou colocar o xizinho aqui, ó. Coloquei o xizinho aqui Acabei de colocar o X aqui no projétil. É projétil ou projetil, tanto faz. Coloquei o X no projétil. Alterei. De qualquer forma é crime. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Vamos adiante. Próximo delito. Eu terminei o 16, vamos para o 17. O próximo delito.
adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, por aí vai. Remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. No exercício de atividade comercial ou industrial. Arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso aqui é o delito de comércio ilegal de arma de fogo. Tá, o delito de comércio ilegal de arma de fogo. O delito de comércio ilegal de arma de fogo, ele na verdade, não é só o comércio. Eu tenho que montar, remontar, aí os demais verbos. Ou seja, é no exercício de atividade comercial ou industrial. Comercial ou industrial. Então, se eu monto uma arma de fogo, a montagem da arma de fogo é delito do 17. Tá? Pode colocar na tela. Olha os verbos. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar. Ok. Desmontar, montar, remontar. Vender, expor à venda, ok. Vender, expor à venda é comércio legal. Professor, se a pessoa ela está transportando uma arma, não é porte legal? É porte legal se ela estiver transportando e não for no exercício de atividade comercial e industrial. Agora, se for no exercício de atividade comercial e industrial, para venda, para expor à venda, aí é comércio legal de arma de fogo. Então esse delito aqui ele tem uma diferenciação seguinte, ó, tem que ser praticado no exercício de atividade comercial e industrial. Professor, eu vendi uma arma. Vender uma arma é porte legal. Vender uma arma é porte legal. Vender uma arma, você não está no exercício de atividade comercial. Professor, eu tenho uma lojinha de armas, eu sou autorizado. E ali no meio eu coloco algumas ali, cabrito, para vender também. Mesmo que você venda uma só, você está no exercício de atividade comercial. Está no exercício de atividade comercial e industrial. Ok? Professor, eu sou armeiro, um armeiro particular aqui e tal. Eu não tenho autorização do Exército. Eu não tenho... o armeiro é cadastrado em Sinarme. Eu não tenho cadastro em Sinarme para ser armeiro. Eu monto, eu remonto, eu limpo armas. Crime de comércio legal. É o delito do armeiro. Tá? O 17 é o delito do armeiro também. Ok? Tranquilo? Perfeito? Pode colocar na tela. A pena não é mais 4 a 8. Coloquei aqui a pena antiga essa aqui, tá? Coloquei aqui para a gente ter noção. A pena não é mais 4 a 8. Ok? A nova pena, alterada, assim como o 16, parágrafo 2º, que colocou para 4 a 12, a nova pena aqui é reclusão de 6 a 12 anos e multa. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. Engraçado que no 16, parágrafo 2º, que trata do armamento de uso proibido, não colocou a multa. Não foi colocada a multa. Então, pena de 4 a 8 passou para 6 a 12. Outro detalhe interessante. Os artigos 17 e 18, eles tinham a mesma pena, que era de 4 a 8. 17, comércio ilegal. 18, tráfico internacional. Tinham a mesma pena. Os dois tiveram a pena alterada. Só que o tráfico internacional, a pena ficou maior. Aqui foi para 6 a 12 e o tráfico foi para 8 a 16. Então, sempre entendemos que o tráfico internacional era mais grave do que o comércio legal. Mas tinha a mesma pena. Tinha a mesma pena. Inclusive com aumento de pena se a arma de fogo fosse de uso restrito ou proibido. Isso continua no 19. Isso não mudou. Mas as penas são diferentes. E o 17, olha, tome nota. O artigo 17 virou crime hediondo com o pacote anticrime. O pacote de crime teve vigência a partir de 23 de janeiro de 2020. Tá? O crime de comércio ilegal de arma de fogo, o artigo 17, virou crime hediondo. Se tornou inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou indulto. Tudo bem? Então, primeiro ponto interessante aqui, o 17 mudou a pena dele. Quem mudou foi o pacote anticrime.
mudou a pena dele de 4 a 8 para 6 a 12 e virou crime hediondo. Tudo bem? Ainda tenho alguns pequenos detalhes a tratar sobre o delito de comércio ilegal de arma de fogo. Esses detalhes eu tratarei contigo no próximo bloco, tudo bem? Tchau, tchau.